E aí pessoal, beleza? Vamos fazer aqui uma correção de uma lista de exercícios sobre ondas, já como revisão aí para a semana de prova de vocês. Então, bora lá, vamos começar. Começar aqui com os exercícios teóricos. Um conjunto de ondas periódicas transversais de frequência igual a 20 Hz propaga-se uma corda. A distância entre duas cristas é de 2 metros. Determine o comprimento de onda, o período e a velocidade desta onda. Então vamos lá. O único dado que dois dados foram trazidos aí pra gente no exercício 1. Tanto já o comprimento de onda, porque disse que a distância entre dois picos é justamente de 2 metros, então o comprimento de onda é 2 metros. E também o valor da frequência de 20 Hz. Vamos lá, na letra A, para determinar o período é o inverso da frequência. Então, 1 dividido pela frequência, 1 dividido por 20, dá 0,05 segundos. O próximo, que é na letra B, que ele pede justamente o... essa aqui é a letra B, pessoal. A letra A é o comprimento de onda. Na letra C, ele quer saber a velocidade. Então, velocidade é igual comprimento de onda vezes frequência. Comprimento de onda é 2 e a frequência é 20. Vai dar 40 metros por segundo. Beleza? Bora lá para o próximo exercício. O exercício 2 diz assim pra gente. Num tanque pequeno, a velocidade de propagação da onda é de 0,2 metros por segundo. Sabendo que a frequência do movimento é de 10 Hz, calcule o comprimento de onda. Então, pela equação fundamental da ondulatória, que velocidade é igual ao comprimento vezes frequência, eu vou ter que 0,5 é igual ao comprimento vezes 10. 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Lambda, portanto, é igual a 0,5 dividido por 10, que é igual a 0,05 metros. Não esquecendo do sistema de medidas. Deixa eu só posicionar aqui um pouquinho melhor a nossa câmera. Vamos lá. Próximo exercício. Próximo exercício é o exercício 3. No exercício 3, que inclusive eu falei para vocês que era um desafio para vocês, né? Tá ali. Determine o comprimento de onda de uma estação de rádio que transmite a 1000 kHz. Então, pessoal, vamos lembrar que uma onda de rádio é uma onda eletromagnética, portanto a velocidade dela é a velocidade c, velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A frequência aqui é de 1000 kHz. O quilo representa 1000 e 1000 eu posso escrever como 10 a terceira. Então 10 a terceira com 10 a terceira Hz, ou seja, a frequência é 1 vezes 10 a sexta Hz. Pela equação fundamental da ondulatória, nós temos que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Portanto, velocidade 3 vezes 10 oitava é igual ao comprimento de onda vezes 1 vezes 10 a sexta. Comprimento de onda é igual a 3 vezes 10 oitava dividido por 1 vezes 10 a sexta, vai dar 3 vezes 10 a segunda. 3 vezes 10 a segunda, ou seja, 300 metros. Esse é o comprimento de onda. Beleza? O nosso desafio. Vamos lá para o próximo. Exercício 4. No exercício 4 diz assim. Numa corda tensa, propaga-se uma onda de comprimento igual a 0,2, com velocidade igual a 0,8. Determine a frequência e o período. Vamos determinar a primeira frequência e posteriormente o período. Então vamos lá. Pela equação fundamental da ondulatória, vamos repartir aqui a nossa folha. Pela equação fundamental, nós temos que... Verso 4. Velocidade é igual ao comprimento vezes o valor da frequência. A velocidade é 8, o comprimento 0,2 vezes f. Portanto, f, que é 8 dividido por 0,2, vai dar 40 Hz.
Para a gente determinar o valor do período dessa onda, período é o inverso da frequência, ou seja, 1 dividido por f, dá 1 sobre 40 avos segundos. Exercício. O 5, como eu disse para vocês, a gente anulou ele, né, que foi desconfigurado, e vamos lá para o exercício 6. O exercício 6 diz assim: uma onda se propaga ao longo de uma corda, cuja frequência é 60 Hz, como ilustra a figura. Então aqui já mostra para a gente essa figura de uma forma senoidal, onde nós temos que a distância entre duas cristas é de 15 metros, e a distância do ponto médio à crista é de 10 metros. Responda, qual a amplitude? A amplitude, no caso, nós medimos na vertical, nesse caso, 10 metros. Então, no exercício 6, na letra A, a amplitude vale 10 metros. Agora, para a gente determinar na letra B o comprimento de onda. O comprimento de onda, a gente observa aqui, ó, de uma crista a outra. Nesse caso, 15 metros. Então, na letra B, comprimento de onda, 15 metros. E por último, na letra C, ele quer determinar a velocidade de propagação dessa onda. No caso, nós vamos utilizar a equação fundamental da ondulatória. Velocidade igual comprimento vezes frequência. Velocidade igual comprimento, que é 15, e a frequência que foi dada no enunciado do exercício de 60 Hz. 15 vezes 60 vai dar 900 metros por segundo, obedecendo o Sistema Internacional de Unidades. Bora lá, pessoal. Próximo exercício, um ótimo exercício. Os seres humanos podem ouvir sons de frequência mínima igual a 20 Hz e frequência máxima igual a 20.000 Hz. Considerando o módulo da velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, determine o comprimento de onda mínimo e máximo audíveis para os seres humanos. Vamos lá então. Aqui nós devemos calcular o comprimento de onda do som audível no exercício 7. No exercício, ele traz que o som audível, ou seja, o que nós conseguimos compreender da natureza, varia entre 20 Hz a 20.000 Hz. Essas são as informações. Só que daí, ele também diz o seguinte pra gente, que a velocidade é de 340 metros por segundo. Vamos lá então, vamos determinar o comprimento de onda máximo e mínimo. Velocidade é igual ao comprimento de onda 1 vezes a frequência 1. Velocidade 340 é igual a lambda 1 vezes 20. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 340 dividido por 20 vai dar 17 metros. Agora, para a gente calcular o comprimento de onda mínimo que a gente consegue observar com a frequência máxima. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade 340 é igual a lambda vezes 20.000. 20.000 passa dividindo, 340 dividido por 20.000 vai dar 0,017 metros. Exercício interessante porque fala das questões de som audível, lembrando que abaixo de 20 Hz nós temos o infrassom, utilizado em radares sonares, e acima dos 20.000 nós temos o ultrassom, amplamente utilizado dentro da medicina. Uma coisa também interessante é esse fator aqui do 17 metros, é que para nós observarmos o eco, o som ele deve pelo menos percorrer uma distância de 17 metros entre a fonte emissora e a fonte, ou no caso, o observador. Bora lá para o próximo exercício. O próximo exercício é um excelente exercício. A figura a seguir representa a foto de uma corda não absorvedora de energia, por onde se propaga um trem de ondas senoidais. Então a gente observa essa figura senoidal aqui, que representa esse trem de ondas. Sabendo que a frequência da onda é de 10 Hz, determine, letra A, o período de oscilação. Para determinar o período, a gente vem aqui no exercício 8. Período, na letra A, é igual ao 1 dividido pela frequência. Como a frequência é de 10 Hz, vai ficar de 0,1 segundo. Aqui a gente determinou o período.
Na letra B, ele quer saber qual a amplitude e o comprimento de onda. A amplitude é fácil da gente determinar. Ela, no caso, é entre o ponto médio e o ponto mais alto. Nesse caso, representado no gráfico, nós podemos observar que é de meio metro. Então, a amplitude é de 0,5 metros. Só que o comprimento de onda, a gente deve ter cuidado aqui. Por quê? Porque a distância demonstrada na figura não é de um pico até outro. A gente quer aqui, ó, um pico, segundo, terceiro pico, bem aqui. Então vamos lá. Se a onda começar aqui, ó, uma onda deve ter um pico e um vale. Então, desceu, subiu, primeira onda, desceu somente uma vez. Ou seja, desse ponto aqui, desse pico até esse vale, nós temos uma onda e meia. Se uma onda e meia é igual a 1,5, portanto, 1 é igual a 1 metro. Uma regra de 3 simples. Uma onda e meia vale 1,5 metro. Uma onda vai valer 1 metro. Exercício da letra C. O módulo da velocidade de propagação. Para determinar o módulo da velocidade, comprimento vezes frequência. Velocidade, portanto, que é 1 vezes 10. Velocidade é igual a 10 metros por segundo. E a gente encerra o exercício 8. Bora lá que já está terminando aqui essa parte aqui dos cálculos, que é bem simplesinho. UEL, Paraná. Numa corda, uma fonte de onda realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. O diagrama mostra, num determinado instante, a forma da corda percorrida pela onda. Então aqui a gente tem a representação, inclusive bem mais interessante que a anterior. A velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo será... Pessoal, a primeira coisa é determinar o comprimento de onda. A gente pode pegar aqui, ó, de onde ela inicia até onde ela termina, ou de um pico até outro. De 2 a 10, nós temos que o lambda é igual a 8 centímetros. Como a frequência é 10, nós temos, pela equação fundamental da ondulatória, que velocidade é igual ao comprimento vezes frequência. Velocidade, portanto, é igual a 8 centímetros vezes 10. Ou seja, a velocidade é de 80 centímetros por segundo. Nesse caso, essa é a resposta aqui. Esse daqui é um bom exercício também, ó. Em um dado instante, a forma de uma corda por onde se propaga uma onda é indicada na figura abaixo. Aqui a gente tem a nossa figura. Vamos lá, o que ele pergunta. Com base nos dados obtidos na figura e sabendo que a velocidade de propagação da onda é de 120 centímetros por segundo, pode-se concluir que a amplitude, o seu comprimento de onda e sua frequência são dados respectivamente por... Vamos lá, vamos fazer aqui. Pessoal, para a gente determinar a amplitude, a gente pega do ponto médio ao ponto mais alto. Então a gente conta aqui, ó, 1, 2 quadradinhos. Portanto, a amplitude é de 2 centímetros. Cada quadradinho equivale a 1 centímetro. Para determinar o comprimento de onda, da forma mais fácil, a gente pode observar que nós temos duas ondas completas aqui, e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Então, portanto, cada onda vai ter um comprimento de onda de 6 centímetros. E por último, para determinar a frequência, se velocidade é o comprimento vezes a frequência, a velocidade 120 é igual a 6 vezes f. Portanto, a frequência de 120 dividido por 6 dá 20 Hz. E a gente determina, então, portanto, que a letra correta é a letra D. Beleza? 2 centímetros com amplitude, 6 centímetros de comprimento de onda e 20 Hz de frequência. Vamos lá para o exercício conceitual, que é bem tranquilo. Os morcegos emitem ultrassons. Ultrassons emitidos são ondas mecânicas. No caso, ultrassom são o som com uma frequência maior do que 20.000 Hz. Nesse caso, nós lembramos que o som é uma onda mecânica, longitudinal, esférica e tridimensional. Portanto, o ultrassom também. Nesse caso, resposta B. Modelo do Enem.
Em uma propaganda de televisão, foi dito que as notícias transmitidas por ondas de rádio se propagavam com a mesma velocidade das ondas sonoras. A respeito dessa propaganda, assinale a opção. Lembrando que ondas sonoras é uma onda mecânica. As ondas de rádio AM e FM são ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio são a mesma coisa que ondas sonoras? Não. O conteúdo da propaganda é absurdo, pois as ondas sonoras se propagam no ar com velocidade de 300 mil km por segundo. Pessoal, quem se propaga com essa velocidade não são as ondas sonoras, mas sim todas as ondas eletromagnéticas. O conteúdo da propaganda é absurdo, pois as ondas de rádio que transmitem as notícias se propagam no ar com velocidade módulo de 300 mil km por segundo aproximadamente. Isso mesmo. No caso, as ondas de rádio, estas sim, se propagam com essa velocidade. Enem. Considere as proposições. As ondas sonoras têm uma frequência compreendida entre 20 a 20 mil Hz? Exato. Inclusive, nós fizemos lá no exercício 7, o cálculo dos comprimentos de onda máximo e mínimo auditíveis pelo ser humano. 2. O raio-x tem uma frequência menor do que a mínima visível? Aqui a gente já pode parar, pessoal. Por quê? O raio-x é uma das ondas eletromagnéticas que possui a maior quantidade de energia. Acima dela só temos o raio gama. Então, como que ela teria uma frequência menor do que a frequência visível? Pô, galera, é só pensar. Você fica com câncer exposto à luz do teu quarto? Não. Mas se você ficar diante do raio-x, com certeza. 3. A frequência correspondente à luz amarela é menor do que a frequência correspondente à luz azul? Exato. A luz amarela ela tem uma frequência, consequentemente, ela é mais fria do que a luz azul. Até lembre do filme, o azul é a cor mais quente. Então, mediante ao código, a 1 e a 3 está correta. Nesse caso, a resposta é a letra D. Quando uma onda se propaga de um local para outro, ocorre necessariamente o quê? Transporte de energia e quantidade de movimento. Nesse caso, transporte de energia. Letra A. Das ondas citadas a seguir, qual delas não é eletromagnética? Aqui, pessoal, a única onda eletromagnética entre infravermelho, radiação gama, ondas luminosas, ondas de rádio e ultrassom é quem? É o ultrassom. Então, resposta E. 16. Analise as seguintes afirmativas. O som é uma onda mecânica? Correto. A luz é uma onda eletromagnética? Correto. A luz pode ser mecânica? Não, ela é eletromagnética. E uma coisa, outra coisa. 4. O som pode se propagar no vácuo? Não, por ser uma onda mecânica, ele precisa de um meio material. A luz pode se propagar no vácuo? Sim, por ser uma onda eletromagnética. Então estão corretos o 1, o 2 e o 5. Resposta D. E por último, para a gente encerrar aqui a nossa labuta, em dias de tempestade podemos observar no céu vários relâmpagos seguidos de trovões. Em algumas situações, eles chegam a proporcionar um espetáculo à parte. É correto afirmar que vemos primeiro o relâmpago e só depois escutamos o trovão? Por quê? No caso, observamos primeiro a luz e depois escutamos porque a luz se propaga mais rápido do que o som. Resposta B, aqui para o Instituto Federal de Santa Catarina. Valeu, pessoal. Até a próxima.